Fala pessoal, episódio novo aqui do Papo Acidental. Hoje convidamos aqui o professor Marcos Marinho Calderano, eterno marinho lá do Colégio Santo Inácio, da Escola Minas Gerais na URCA, professor há 29 anos e atleta desde sempre, né? E aí, Marinho, tudo bom? Como é que anda aí a vida, esse tempo de pandemia? Tudo bem, é um prazer enorme aqui falar com você. O Dudu é meu ex-aluno, meu ex-atleta escolar, foi da equipe de voleibol do Santo Inácio e é ex-aluno e um amigo, se tornou um amigo com o decorrer dos anos e volta e meia a gente está se falando, de vez em quando ainda bate uma peladinha. Então é um prazer enorme falar aqui com você e para o pessoal que ouviu. Isso aí, show de bola. Marinho, pô, é ídolo da galera, né, do Santo Inácio. Todo mundo fala com muito carinho de você sempre, né? E Marinho, vamos lá então, ó. Coisa principal, a gente está vivendo esse tempo maluco, pandemia, as pessoas isoladas em casa, isolamento, quarentena. Muitos amigos tal já vêm começando a discutir, falar comigo, estou sentindo falta de atividade física, e fala-se muito que as pessoas, tá até rolando um monte de meme na internet, né? Antes da pandemia, pós da pandemia. Aí antes está o pessoal magrinho, depois está todo mundo redondinho, né? Então, acho que é importante a gente falar com as pessoas e explicar, né, qual a importância da atividade física na vida de um ser humano. Bom, em qualquer lugar que a gente vê falar sobre para ter uma boa qualidade de vida, é, em reportagens, em artigos, na televisão, sempre fala sempre duas coisas, né? Para ter uma alimentação equilibrada, saudável e atividade física. Eu daqui a pouco vou falar sobre outras coisas muito importantes para ter realmente qualidade de vida e para melhorar o sistema imunológico, né? Mas realmente a atividade física previne uma série de doenças, né? Doenças cardíacas, diabetes, hipertensão arterial, osteoporose, alguns tipos de câncer, né? É, combate à obesidade, aumenta a disposição, o condicionamento. Os benefícios são inúmeros, né? Melhora a coordenação motora, estimula o raciocínio, né? Aumenta a autoestima. É impressionante a quantidade de benefícios que tem a atividade física. E provoca uma sensação de bem-estar, né? Porque libera o hormônio, a endorfina, que faz essa sensação de você se sentir bem também. Mas para esse tempo agora que a gente está, o mais importante desses é trabalhar, ajudar na sua defesa do organismo, defesa imunológica, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque ele é uma a atividade física para melhorar o sistema imunológico é como se fosse crônica, né? Não é imediatamente em seguida. Por exemplo, até a Organização Mundial de Saúde sugere, né, recomenda que a atividade seja leve a moderada, porque se você faz esforços máximos ou submáximos, você naquele momento ali, logo em seguida, você vai estar com uma baixa do sistema imunológico, você vai ter uma janela imunológica ali, porque você fica, na verdade, você fica fraco, você é, perde um pouquinho da sua capacidade, porque o organismo sofreu uma agressão e você precisa se recuperar. Aí, nessa hora que você se recupera, que você está ficando mais forte, está melhorando todo o seu sistema. É a mesma coisa, aliás, um corredor, um maratonista, por exemplo, depois de uma maratona, ele está demais suscetível a ficar gripado, a ter algum problema de saúde ali naquele momento que ele ainda não se recuperou, né? Porque o desgaste foi enorme, né? O que ele sofreu ali naquela prova foi muito grande. E também, queria até fazer uma comparação aqui em exercícios em musculação, por exemplo. Normalmente a pessoa, pô, vou malhar ali, vou ficar forte, aí a pessoa malha e fala, pô, agora eu estou me sentindo forte. Por quê? Porque ele fica inchado, né? Fica sentindo que o peitoral está inchado, o braço ficou mais inchado. Pô, eu estou forte agora. Na verdade, ele não está mais forte agora. Na verdade, ele está mais fraco, porque ele teve ali um catabolismo, ou seja, ele perdeu tecido ali, ele para fazer aquele esforço ali, ele desgastou o músculo, então ele ali realmente está mais fraco. Ué, mas eu me sinto mais forte, eu estou mais inchado. Na verdade, o que aconteceu ali é que o corpo mandou sangue para aquela região
porque precisava ali de oxigênio, de nutrientes, então ele está cheio de sangue ali naquela musculatura. Ele não está mais forte, ele está naquela hora realmente ele está mais fraco. E o processo de anabolismo, né, daí que vem os esteroides anabolizantes de reconstituição muscular, só vai acontecer na hora do descanso, quando ele estiver descansando, na hora do sono, à noite, que ele vai se recuperar e vai ter o processo de anabolismo. E aí sim, ele realmente no dia seguinte ou 2 dias depois, ele ficou mais forte. Aliás, por isso até que não se deve fazer os mesmos exercícios de musculação dias seguidos. Né? Se deve aí tem gente que malha todo dia, não tem problema, mas aí ele malha aqueles grupamentos musculares num dia, no dia seguinte é membros inferiores, no anterior foi é, superiores, e vai fazendo assim para ele se recuperar. Então, ele realmente 2 dias depois, ele vai estar mais forte. Mas, então, a preocupação nesse momento de crise da pandemia é a gente fazer atividades leves a moderadas para não ter esse tempinho aí que você está com uma baixa imunidade. Se Entendi. você me permite, eu posso até continuar falando um pouquinho Fala, sobre esse sistema imunológico. Posso? fala, fica à vontade. É, é, eu estava falando que a atividade física e a alimentação são só dois dos itens para a gente fortalecer nosso sistema, porque não são exatamente meus ramos, a alimentação não é meu ramo de estudo, mas eu, como professor na escola, é a única matéria que, e um pouquinho de ciências, talvez biologia, que poderia conversar um pouquinho sobre nutrição com as crianças. Então, eu me dou esse direito de falar sobre nutrição, apesar de não ser meu campo de estudo. E também de outras frentes aí que são da área de saúde, mas não são a minha praia, que é a atividade física. Claro. Então, outra coisa que é importantíssima para o sistema imunológico é o sol. O sol, a produção de vitamina D. E vitamina D até ela não é, na verdade, uma vitamina, ela é um hormônio que chama, erroneamente ela é chamada de vitamina D. Então, o sol ajuda a produzir essa vitamina D, né, entre aspas, e para que ele fortalece todo o seu sistema imunológico, ele que equilibra todo o seu sistema imunológico. Então, pode está acontecendo aí, talvez por isso também as pessoas idosas são mais, são mais suscetíveis a ter problemas com a Covid, pela própria idade, pela falência, os órgãos vão tendo problema, mas também porque em geral, tomam muito pouco sol. Pode ser uma das razões. Né? Então, tomar sol sem proteção, um sol de 10 até as 15 horas, mais ou menos, 20 minutos. A partir de 20 minutos, a produção de vitamina D cessa, porque já está suficiente. Então, é de 10 a 15 minutos ali por dia é suficiente. Então, o sol, o sono também, você dormir bem, né, ter uma boa noite de sono é fundamental para o sistema imunológico. A alimentação com pouco açúcar, não adianta você comer coisas saudáveis tal, e se encher de açúcar realmente dificulta a melhora desse sistema imunológico, vai prejudicar, né? E também a maneira como você se sente. O sorriso, o bom humor é ótimo para o sistema imunológico. Então, eu diria essas 6 coisas aí: o sol, a atividade física, a alimentação com pouco açúcar, o sono, o sorriso e o bom humor. E, pô, tem uma coisa que eu lembro que você falava muito comigo, assim, na época lá de atleta e tal, chegava na época de atleta de colégio, né? Chegava antes da competição, você falava, pô, Dudu, bebe muita água e dá uma verificada na urina e tal, que você falava, sua urina saiu. Eu lembro disso até hoje, cara, eu devia ter 15 anos quando você falou, 14, você falou isso pela primeira vez. ficou, Porque é um ficou indício, marcado. ficou marcado, porque é um indicativo mesmo, né, de que você tá com o corpo hidratado e tal. É, E eu nem comentei sobre hidratação no sistema imunológico porque eu incluí ela aí na na alimentação, mas alimentação. realmente é muito importante a hidratação e um verificador se estamos hidratados, realmente a nossa urina mais clara, mais escura para indicar isso. Lembro muito bem disso. E, poxa, uma mudança grande aí, por causa da pandemia, né, as aulas foram
aulas presenciais canceladas, agora tem aulas virtuais, né. Eu entrevistei recentemente um professor de educação executiva e ele falou um pouquinho sobre essa mudança, né. Como é que está sendo dar aula de educação física, coisa prática física ali, à distância, pelo computador? É. Falando em educação física remetendo à pergunta anterior, né, qual os benefícios da atividade física, ainda mais na educação física são ainda mais inúmeros, né, ensina você a valorizar o esforço, ensina você a vencer, a perder, né, a solidariedade, né, a cooperação e também a atividade física em geral, não só na escola, mas você ter disciplina, dá essa valorização do esforço. Mas a gente, nesse tempo de pandemia, realmente a gente teve que fazer o ensino à distância e tem é, duas realidades aí, são as escolas privadas e as escolas públicas, né, que é muito diferente uma coisa da outra. Eu estou nas duas escolas. A minha escola pública realmente é uma escola bem conceituada e é uma escola que funciona. E a gente está conseguindo, mesmo com muita dificuldade, é, passar alguma coisa para os nossos alunos, mas a gente não consegue atingir a 100% dos alunos. Então, nas escolas públicas, às vezes as desigualdades nesse momento aumentam ainda mais, né? Existe a exclusão digital, né? Que tem muita gente que não tem o Wi-Fi em casa, não tem os dados do celular, ou se tem um computador para dividir, às vezes tem que ser usado por outra pessoa, ou para o trabalho, ou para fazer alguma coisa, né? Então, as diferenças, as desigualdades aumentaram muito aí em termos de educação e, e é uma situação estressante, às vezes até para pessoas de escola particulares, claro, tem muita gente, escolas particulares que passam dificuldade, e nas escolas particulares, às vezes com uma pessoa sem problemas financeiros, mas não tem o computador à vontade, o pai tem que trabalhar e tem que dividir, e vira um estresse. Eu tenho ouvido participado dos grupos, né, das duas escolas, né, que em alguns lares essa situação tem sido de muito estresse e está, às vezes, até atrapalhando a saúde da população, né? Porque ou o, o sinal não é muito bom, a pessoa tem um computador só, então todas essas razões aí são difíceis. Mas quando o sinal funciona, quando a pessoa tem, a gente está tentando passar as nossas aulas à distância e através de aulas e as escolas em geral, não só a educação física, através de algumas plataformas, né, como o Google Classroom, como o Microsoft Teams, que o município, nessa escola que eu trabalho, eu sei por causa disso, que está tentando implementar agora. Você vê que já passaram 2 meses e cada escola está fazendo de um jeito, e agora que estamos tentando padronizar a coisa e realmente não está ainda padronizado, mas está tentando implementar o Microsoft Teams para fazer as aulas. E o Moodle, no Santo Inácio, por exemplo, a gente usa o Moodle. Hum. É, E aí você sente e falta a lá de gente, um tipo de um comando, assim, de uma espécie de organização, sei lá, eu não sei, uma norma, uma diretriz dizendo: "Ó, vamos todas as escolas usar esse sistema". Você acha que isso faz é, falta ou é bom ter essa independência, cada escola? Não, no início, enquanto eles não. Porque pegou todo mundo de surpresa, coitados, eles não estavam sem ter como resolver. Né? Então, eles começaram a criar a partir desse momento. E cada escola foi tentando fazer do seu modo. Então, é importante ter uma direção, um direcionamento, mas foi a situação que aconteceu. O Santo Inácio, por exemplo, já tinha uma estrutura do Moodle que era para auxiliar nas aulas presenciais. Então, a gente intensificou o trabalho nessa plataforma. E outras escolas provavelmente já tinham as suas também. Mas aí o município tem essa dificuldade dos alunos. Tem alunos que não tinha nem e-mail, não tem e-mail, muito difícil
conseguir com que todos acessem isso. Então, teve essa dificuldade também, né? Mas, bom, é É, isso. vai trabalhando, vai dando jeito, né? E aí, assim, as aulas você tem focado assim, porque eu lembro que a gente no Santo Inácio tinha, sei lá, um bimestre vai ser futebol, outro bimestre vai ser handball. E aí segue mais ou menos isso também? Vocês continuam mantendo, tipo, as matérias, digamos? Não, olha, a partir de 96, eu entrei no Santo acho que foi em 92. A partir de 96, houve uma nova lei de diretrizes e bases para a educação, uma nova proposta de educação física. Na época que eu estudei, aí você também pegou isso, é, a educação física se resumia ali ao quarteto fantástico que a gente chama, que era o futebol, vôlei, basquete e handebol, né? E eu adorava, porque eu me dava bem nessas disciplinas, nessas modalidades, e tinha facilidade. Então, as pessoas que tinham habilidade, que tinham facilidade para isso, adoravam a educação física e curtiam de montão. E agora as pessoas que não tinham essa facilidade que tínhamos, que tinham certa dificuldade, é por isso que não gostavam. A gente não é difícil a gente gostar de uma coisa que a gente não sabe fazer, né? E aí começavam a achar que não gostavam de atividade física. Isso é um problema, porque a atividade física em si é prazerosa, né? Pode ser que a pessoa não goste de um tipo de atividade, mas sinta prazer em outro. Então, e um dos objetivos da educação física é tornar a atividade física um hábito para a vida toda. Então, se a pessoa não sentia prazer, é muito difícil levar aquilo como um hábito para a sua vida. Então, o que a proposta foi, que ocorreu? Foi que tivesse que a educação física passasse a ser diversificada e inclusiva, né? Ou seja, e para ser inclusiva ela precisava realmente ser diversificada. Então teve novas propostas de ensino, de dar mais tipos de jogos, brincadeiras, vários conteúdos. Os esportes a gente falou de 4 só, mas então primeiro dos esportes, a gente ampliar esse conceito aí de esporte, botar outros tipos de esporte. Hoje em dia a gente dá rugby na escola, dá badminton, dá tênis de mesa, dá Artes adaptações marciais de também? outros. Aí, apesar de lutas serem os esportes, também a gente considera como outro conteúdo. As Ah, lutas com outro conteúdo, né, e a gente tem no Santo Inácio um planejamento de fazer, por exemplo, no 6º ano, eles fazem boxe e esgrima, no 7º ano é sumô, no 8º ano eles fazem capoeira, no 9º é judô, e por aí vai, cada que maneiro. jiu-jitsu. Então, 2 aulas ali, porque a gente tenta realmente, no ano letivo, diversificar o máximo possível as aulas. E, inclusive, sobre as lutas, a única luta que realmente dá para o aluno fazer, sem nunca ter assim, aprendido, por exemplo, o kata do karatê, ou os golpes do judô, aprender a cair, aprender toda a técnica, porque é difícil fazer. O aluno quer jogar, o aluno quer fazer atividade. Então, se botar para fazer, não dá para a gente falar para a luta judô aí, explicar um pouquinho e vamos começar. Ou então, karatê, não dá. Mas tem uma luta que é o sumô, que é a luta mais simples e mais rápida que existe, que dá para o aluno praticar ela propriamente dita como ela é, né? Porque é simples, é só você fazer o adversário ou sair do círculo, pisar fora de um círculo que é feito, ou tocar qualquer parte do corpo que não seja os pés no chão. Tocou a mão no chão, bateu o joelho no chão, caiu, perdeu. Então eles seguram ali um no ombro do outro e tentam empurrar, puxar para baixo, tal, e dá para a gente fazer a luta exatamente como ela é. Mas das outras lutas a gente adapta e vai ensinando, tal, faz ensinamentos, mas a gente faz ali 2 aulas no ano, porque a gente quer ensinar os outros conteúdos que eu falei, dos esportes, né, dos jogos, né, e brincadeiras. Jogos de vários tipos de queimado, né, variações que são muito divertidas, que às vezes o aluno que é fera no basquete, lá, o cara super habilidoso,
curte de montão fazer o queimado de forma diferente, ou pique-bandeira de forma diferente também, que vale lançamento, tipo um, um futebol americano. Ele curte muito isso também, apesar dele preferir também, aquele que é habilidoso, preferir jogar o basquete, jogar o vôlei, mas ele curte muito porque está ali com a turma toda, com as meninas que talvez num esporte coletivo, às vezes a gente separa, num esporte mais oficial, né, ali padronizado, a gente separa o jogo feminino, o jogo masculino, e então ele está curtindo ali porque está com a turma toda, né, ri de montão. Então, e as brincadeiras, né? Vários tipos de brincadeiras, jogos cooperativos. Então, esse é outro conteúdo. Então, jogos e brincadeiras, lutas, os esportes e ginásticas. No 7º ano, por exemplo, a gente dá a ginástica circense, a ginástica de ginástica acrobática, de cambalhota em dupla, pirâmide, um subindo em cima do outro, malabarismo, a gente ensina também. Então, você vê que na parte dos esportes, o atletismo, que já tinha um pouco na sua época, eu acho, e quando eu fiz também tinha, mas a gente tentou amplificar um pouco mais de fazer o revezamento, salto de distância, velocidade, corrida de resistência e lançamento da pelota, porque de repente aquele que não vai tão bem nas outras, naquela prova de lançamento, ele vai melhor. Então, ampliar o máximo possível para incluir todo mundo, né? E a pessoa não é muito habilidosa, mas vai gostar de brincar. A pessoa não é muito ali rápido, mas no sumô vai se sentir bem no lançamento da pelota, vai de repente vai se destacar, vai gostar. Então, tentando amplificar o máximo para ser o mais inclusiva possível. Caramba, que Certo? legal. Então, mudou bastante. Você tinha ideia assim que tinha mudado tanto? Não, a gente na minha época do colégio era assim, tinha esses 4 esportes, tinha um pouco de atletismo, tinha às vezes uma brincadeira, uma coisa para descontrair, tipo um pique-bandeira desses, e só. Por exemplo, arte marcial eu só E, fui fazer depois que saí do colégio, não é, falava nada mesmo, assim. Que legal, cara. e você sabe que quando eu me formei em 89, em 89, final de 89, quando eu fiz a faculdade, eu aprendi muita coisa que eu pensava assim, por que isso a gente não aprende? É uma coisa tão simples, a gente podia aprender isso na escola. Não precisava as pessoas fazerem educação física para aprenderem isso na escola. E, então, quando eu entrei no Santo Inácio, já em 92, eu já estava no Santo Inácio, eu tentei levar um pouquinho disso. Ainda era aquele ali, o Quarteto Fantástico, uma variaçãozinha ou outra, mas eu procurava passar alguns conhecimentos aí de noções de como é frequência cardíaca, da estrutura muscular, um pouco das fibras musculares, e tentava passar isso para a minha equipe também. Poxa, por que a gente não dá umas informações, uns conteúdos assim, para o aluno entender, cuidar melhor do corpo, para aprender a cuidar de si próprio? E aí, então, a gente tentou começar a mudar um pouco antes até dessa nova lei só que, na verdade, a educação física ela não foi toda modificada com isso, com essa lei. Por quê? Porque a educação física normalmente não é muito cobrada em exames, né? Então, ninguém se preocupava muito com isso de, se não deu isso, paciência. Então, os professores não vestiram a camisa ali, só o professor que realmente sentiu que realmente fazia sentido aquilo, de botar em prática pelo seu ideal, né? Então, até hoje ainda tem gente que trabalha só desse jeito de 30 anos, é, de 30 anos atrás, né, que dá aula do mesmo jeito do que há 30 anos. E, poxa, atividade física, assim, inclui, você falou em inclusão, né, você inclui os alunos, a ideia principal parece ser essa, né, incluir todos os alunos para ninguém ficar à margem, assim, né, se fazer sentir parte do grupo. Mas, assim, as atividades físicas são muito diversificadas também, né? Você mesmo citou o exemplo aí, pô, o cara que não é muito ágil,
vai fazer um sumô. Poxa, existem muitas habilidades físicas que podem ser trabalhadas, né. Recentemente eu conversando com um amigo que leu o livro de futebol lá do Guardiola e tal, ele explicou assim um pouco, falou: "Poxa, no futebol, o que diferencia o jogador, o craque do jogador comum não é a velocidade dele, não é a potência do chute, é a velocidade de raciocínio". Então a coisa da o raciocínio não deixa de ser uma habilidade física também, né, porque você está Sim, usando com certeza. um órgão do seu corpo, está usando o seu cérebro, a mente, né. A atividade física, principalmente aí de que requer habilidade, desenvolve demais o raciocínio, estimula demais o raciocínio, né? Favorece as conexões ali neurais e você, é, com certeza, vai ter elas aprimoradas. É, Você perguntou das aulas online. Você quer saber quer que eu te diga mais ou menos o que foi dado? Eu dou aula para o sétimo ano e para o primeiro. Quer que eu te fale mais ou menos as aulas que a gente já deu? pode Pra, ser, vai ser interessante. é, quando a gente achou que era pouco tempo, aí a gente começou ali, seria só 2, 3 semanas. A gente, no sétimo ano, a gente começou com xadrez. Olha, É uma instrução sobre xadrez, porque aí não era uma atividade de movimentação para fazer em casa. Aí depois entramos com malabarismo. Depois, aí quando a gente viu que o negócio ia ficar mais tempo, essas crianças precisam se mexer em casa, né? Aí a gente começou a fazer um circuitinho. A terceira aula foi um circuito físico e técnico com bola, de passar, fazer saltito, trocando a perna na frente, direita, esquerda, passando a bola por debaixo, sem quicar, como se estivesse quicando, mas sem quicar, desloca para um lado, finge que arremessa desloca para o outro. Então, um circuitinho físico-técnico para ele aumentar a frequência cardíaca e realmente fazer uma atividade mais intensa dentro de casa. Fizemos uma outra semana jogos africanos, que a gente quer ampliar a cultura africana também, como quer ampliar a cultura indígena. Então a contribuição que a gente quase nunca vê, essa contribuição de povos excluídos, né? Então a gente fez mais jogo de tabuleiro, a Mancala, que é tipo um carcará que existia na Estrela, um joguinho de tabuleiro que é do norte da África, e maneiro. Matacuzana, é tipo aquele Três Marias, de jogar a pedrinha para cima e pegar, tal, sabe, aquele Uhum. de... Aí, uma outra semana, a gente fez exercícios de equilíbrio, de propriocepção, dança. A gente fez aula de dança, falando de teoria, e fizemos a prática também. Dancei um pouquinho para estimular a galera. Fiz dança e ritmo, né? Movimentos de ritmo. Aí depois Legal. começamos a falar um pouco mais teórico de alimentação equilibrada, dicas para você melhorar a alimentação na parte prática ali, o que você pode fazer para melhorar, o que a má alimentação pode doenças que pode acarretar, ganho e perda de peso, como é que acontece isso do ganho, da perda de peso, o que é mais fácil, ganhar ou perder, né? Demos exercícios de coordenação de saltitos, de polichinelo, trocando o braço, é, movimentação em cima de cones, que eu botei tênis na minha casa, que o pessoal não tem cone sim, tartaruga, mas tem tênis, aí pode exercício de coordenação em cima do cone, Que né, maneiro. e de movimentos de saltito e ping-pong. A última aula que eu dei foi ping-pong na mesa de jantar, explicando, falando a opção de curiosidade sobre o ping-pong. E no primeiro ano, deixa eu ver, achar aqui. Ah, tá. A gente também começou, primeiro ano, mais velhos um pouquinho. Comecei com xadrez, primeiro ano do ensino médio, né? Comecei com xadrez também, achando que ia ser pouco tempo. Depois a gente já foi para um circuito de treinamento funcional. Aí fizemos também o malabares, aproveitei a mesma aula do malabarismo. É, consciência sobre conscientização, considerações sobre alguns exercícios, entender o que é a contra-resistência, entender qual músculo que está ativo naquele exercício, para flexão de braço, que é o peitoral que trabalha, o tríceps. Então, e mostrando esses exercícios para ele fazer em casa, flexão, um agachamento isométrico na parede, na verdade, ficar sustentando
Bom, considerações sobre exercício, falamos sobre imunidade, fizemos uma aula de dança também, Que maneiro. e a partir de agora a gente vai falar sobre mitos e verdades da educação física. Tem 6 temas aí para conversar, né, sobre emagrecimento, e assim, suor, ou se a sauna emagrece, se você correr com mais agasalho, o suor ajuda a emagrecer ou não, o alongamento, se realmente previne lesões, se a musculação emagrece, se a tabela de peso e altura é confiável para você identificar se uma pessoa está com excesso de peso, está obeso ou não, aquela tabela do IMC, jejum e atividade física, se realmente ajuda a emagrecer ou não, o que, que é isso, e os abdominais, se faz perder barriga ou não. Então, esses aí a gente ainda vai falar sobre isso tudo. Caramba, que maneiro, hein, cara. Vê como é que o E, universo é rico, né, cara, de é, o universo da educação física, o pessoal não. Poxa, eu lembro que. Óbvio que eu não vou citar nome sem entregar ninguém, mas eu lembro que eu era do último ano do colégio. Pô, tinha uma menina que queria que acabasse a aula de educação física para focar em estudar para o vestibular, mas me deu uma raiva aquilo, cara. E antigamente eu sempre gostei muito de esporte, então a gente já tinha 2 tempos de educação física, eu fui para o último ano do colégio, só tinha um, e poxa, era quando podia extravasar ali, gastar energia e cuidar de uma coisa que, pô, do maior bem que a gente tem, que é o próprio corpo, né. Então, assim, já é uhum. uma época que você estuda mais, sai menos, aí menino daquele, mas aquilo me deu uma raiva, cara. Aí a gente acabou, tipo assim, ficou um tempo lá, a gente não deixou as representantes lá cometerem esse crime não, mas, poxa, isso tudo para dizer que acaba que é uma coisa subestimada, né. Eu não sei se o brasileiro É. tá dando, assim, dá o embora aqui no Rio de Janeiro a gente seja, de certa forma, ativo, tem a orla, né, mas eu não sei se o brasileiro tá muito consciente da importância, assim, da atividade física. É, não tá não. Mas esse tempo de quarentena está ajudando um pouco as pessoas a se conscientizarem um pouco. Aliás, na escola, até as disciplinas de arte, de música, de educação física, eu acho que estão sendo é, valorizadas, dando o devido valor a essas disciplinas nesse momento agora. A questão da arte, né, assim, muito amigo meu, poxa, você deve saber, né, eu saí do colégio, tenho banda, comecei a tocar guitarra, comecei a me envolver mais com arte assim também. E aí um monte de amigo comenta, a gente fala, cara, a gente não tinha noção do valor da arte, porque a gente fica em casa entediado, o que que você tem para fazer? Ou você improvisa uma atividade física dentro de casa, ou você vai assistir um filme, vai ler um livro, vai escutar uma música. Tudo isso é arte, É, né? Então, assim, arte e é, educação física salvando a gente, salvando ali o nosso espírito, assim, digamos, né, a nossa alma. é verdade. Pô, é muito. É isso. Cara, eu tô maravilhado, Marinho. Que legal que É. essas atividades, essas aulas de. E, Pois, e as pessoas não ficam sabendo, né, que, por é, exemplo, um ex-aluno do Santo Inácio não tem essa noção, né, que só vai ter quando bota o filho lá e o filho vem contando as histórias. é, Aliás, não é só a educação física que mudou, Eduardo. A escola mudou muito. O pessoal fala, tem muita coisa ainda que precisa mudar. Eu soube agora que a Finlândia é o primeiro país do mundo que vai abolir as disciplinas na escola. Isso é o ideal, é a utopia ali. E a escola realmente precisa evoluir para perto disso aí. Mas a escola, a, aquela tradicional, tal, muita coisa foi evoluída, mas ainda tem muita coisa para evoluir, ainda tem muitos passos para dar. sabe uma curiosidade para te falar? Eu morei um tempo na Alemanha e aí eu fiz curso intensivo de alemão lá, né? E era todo dia 4 horas e a organização da turma era assim, éramos acho que 10 ou 12 pessoas no máximo e formava uma espécie de L, assim. Então, assim, a ideia lá, a proposta pedagógica é fazer os alunos interagirem entre si, né? Então, assim, o Santo Inácio, lá, outros colégios devem ter dificuldade, que são muitos alunos por turma, né? Então é difícil vai fazer um círculo todo mundo? Não dá, né? Mas assim, mas acho que não sei se é uma proposta pedagógica, isso que eu ia te perguntar, assim, um pouco de tem uma mudança, ter turmas um pouquinho mais reduzidas. Isso. E essa pandemia talvez ajude a reduzir o número de alunos,
Mas, por exemplo, na disciplina de português, na língua portuguesa, no 7º ano, por exemplo, os alunos não sentam, em nenhuma aula não sentam mais de frente para o quadro, sempre sentam em grupos, em rodas, é sempre assim. É, Que legal. é sempre desse jeito e não tem um livro didático, por exemplo, é sempre. É, tem uma mudança grande aí do que de como a gente foi. É, cara, não, impressionante. Pô, muito legal. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né? Você trabalhou muito tempo com esporte, assim, você treinou equipes de base, você até hoje é atleta, né? Você falou. E vamos supor assim, um aluno de colégio, você vê que tem uma predisposição para o esporte, o aluno está gostando. Qual que é o caminho que ele pode seguir para tentar avançar assim um pouco, tentar seguir uma carreira de atleta? Cara, o Brasil é o maior desperdício de talentos, é enorme o desperdício de talentos que a gente tem, mas é porque, infelizmente, o esporte competitivo ele não consegue estar disponível para todos os lugares, né? Então, por exemplo, se tem um aluno que é excelente velocista, que gosta de correr e tal, na Zona Sul, ele com 10 anos, 12 anos, ele não vai ter um lugar para ele começar a fazer próximo. Só tem na Zona Norte, na Zona Oeste. Então, no caso do handball também, a mesma coisa. Desde que eu joguei handball, quando eu era da escola, eu me deslocava ou para Niterói, eu ia para Caxias para jogar, para treinar handball, e porque eu gostava demais, eu gostava muito. Mas quem é que pode fazer isso? Quais os pais que vão autorizar? E normalmente porque eu já tinha uma certa idade para fazer isso, mas mais novo, como é que o pai vai fazer para levá-lo para lá? Então, o desperdício assim, é enorme porque não tem disponível polos em vários lugares. Teria que a competição estudantil, o esporte estudantil tinha que ser muito mais forte, tinha que ter uma mudança aí pelo menos nas escolas públicas, né, escolas estaduais, escolas municipais, podiam ter essa visão aí para fortalecer o esporte é, estudantil, mas infelizmente não é. Então, aquela pessoa que está naquela região ali, ele vai fazer aquele esporte porque não é o que ela talvez mais goste ou porque talvez o que tenha mais talento, mas é o único que tem disponível ali para ela. Então, mas, por exemplo, aqui onde eu moro, onde eu trabalho ali na Urca, trabalho no Botafogo, moro no Flamengo, e os alunos são dos arredores ali para, por exemplo, para voleibol, para basquete. Eles podem, além de fazer escolinhas na própria escola, né, se eles querem uma coisa mais séria, se federar ou fazer a escolinha do clube para depois ver se consegue, tem clubes próximos, tem Fluminense, Botafogo, tem Flamengo, né? Então, alguns esportes a gente tem disponível dependendo da região onde você mora, né? Então, e com isso, por isso que aí, por exemplo, na Zona Sul a gente vê vários alunos que são dessas escolas que são federados no basquete, outros são do Fluminense do voleibol, né? O futsal também tem lugares para se fazer. Agora, o futebol de campo, que é a maior massificação do esporte, é, não tem também na Zona Sul. Mas também o futebol nem precisa, né? Quer dizer, facilitaria muito a vida das pessoas, mas quem tem a alunos, pessoas, jovens, que veem no futebol ali uma esperança de conseguir ter uma posição melhor na vida. Então, eles se submetem a ir não sei para onde, para lá, perder 2 horas para ir treinar lá em Xerém, lá não sei onde, e sempre tem muita gente querendo, e, mas é que é o futebol, porque a massificação é muito grande. Né? Mas porque a quantidade de gente querendo é enorme.
E os clubes aqui da Zona Sul e tal, não sei, talvez não consigam se mobilizar e tal, porque a gente, bem ou mal, tem o Flamengo, tem o campo ali da Gávea, tem o Fluminense nas Laranjeiras, que agora o Fluminense treina lá no CT João Castilho, que fica lá perto da Cidade de Deus, Zona Oeste, e não tem atividades lá mais de futebol. Hoje em dia acho que eu não sei se cheguei a te falar, eu sou conselheiro do Fluminense. E aí Nossa, comentei. Aí eu tô me inteirando agora, entrei recentemente, né? Então tô querendo ver, queria ver se conseguia contribuir para dar um uso melhor lá pro Estádio das Laranjeiras. Lá tem atualmente jogo de futebol feminino, tem muitas aham, jogadoras bem novas que estão fazendo jogos lá, categorias de base ainda jogam, mas fora isso, por exemplo, eu não vejo criança lá. Tem um evento ou outro que fazem, que leva as crianças, fazem tipo uhum, uma atividade física, assim, mas nada que facilite o acesso, assim, porque, poxa, futebol a gente sempre fala que é um esporte, assim, da malandragem, um esporte que, poxa, o pessoal vai muito porque quer subir na vida, que tem salários altos, mas a gente também desperdiça talento, que tem muita gente da Zona Sul que é mais, entre aspas, pois é. playboyzinho, assim, mas, pô, você tem jogadores, o Kaká, tem um monte de jogador, assim, de Ah, origem mais alta, o Sávio, o Sávio. Então, poxa, pudesse também... Seria bom para o esporte você estar presente em todos os cantos para absorver essas pessoas, né? é verdade. Agora, e os esportes mais alternativos? Assim, você falou que está dando aula no colégio, aula de rugby. Aí deve ser mais Uhum. difícil ainda, né? Onde que o pessoal pode treinar rugby, futebol americano aqui no... Futebol americano na Praia de Botafogo tem treino lá. Esportes americanos assim, o pessoal da Zona Sul acaba dando um jeito, né, de possibilitar. Acho que ali na Lagoa tem aquele campo de beisebol, né? Uhum. Mas aí se for o futebol americano, quer dizer, o rugby, eu já não sei, eu nem conheço o lugar que tenha para treinar, né? Teria que dar uma pesquisada. Por exemplo, o futebol americano em outras, na Zona Norte, não sei se tem. Né? Então, é isso que eu falei, cada região tem disponível algumas coisas para, né, alguns esportes para você. É. Mas E outra coisa que eu ia te perguntar também, mas... Não, desculpa, você queria falar mais alguma coisa sobre não, isso? você tinha falado também mas esse papo é mais longo. Você tinha falado quais as sugestões para as crianças, os pais que estão com as crianças, que se você ia me perguntar isso, que antes da gente fazer a entrevista, você me falou que poderia falar sobre isso, né? E aí eu acho que é importante falar o que a gente pode trabalhar com as crianças. Eu falei até que ia te mandar um texto que a gente mandou para os nossos alunos, para os pais dos alunos pequenos, de sugestões de atividade. Mas eu acho que esse papo de que pode fazer com as crianças não devia ser só durante a pandemia. Eu acho que isso aí o que os pais devem fazer com as crianças é tudo que for possível, tudo que ele puder brincar, ajudar, estimular a atividade física, a brincadeira, jogo de raciocínio, jogo mental, tudo que os pais. Isso não podia ser nesse momento agora, tinha que ser sempre, né? Desde o colo. No colo, estimular posições diferentes. Eu trabalhei demais com meus dois filhos, né, quando eles eram neném ainda, quando era neném de berço, de botar ele de bruço, aquele trabalho ali dele tentar se virar, né, dele se movimentar, desenvolve demais, né, e sempre quis fazer esses estímulos assim para eles e conforme iam crescendo, dar estímulos diferentes, de desafios, né? De quero ver se você consegue fazer isso aqui e tal. Aí, se não consegue, você. Não, mas então vamos fazer desse jeito. Né? Então, quanto maior é o estímulo dado, a diversidade de movimentos, maior vai ser o repertório motor depois dessa criança para ela usar em outras situações, para ela ganhar habilidades. Né? Eu, quando levava meu filho, minha filha, para o parquinho,
né, subindo naquele trepa-trepa, às vezes não tinha nem idade ainda para usar aquele brinquedo, não era aconselhável. Mas eu deixava subir e ficava perto, assim, né, sem tocar, né? Tipo, via que a criança estava com dificuldade de fazer aquilo e a tendência é você logo ajudar, né? Você já fazer pela criança, ela quer subir ali, aí eu boto. Aí esperava ver se conseguia, ela estava fazendo força, ele via que não ia conseguir, e dava um levezinho assim, aí ela conquistou o objetivo, né? E ela está trabalhando a força, está trabalhando, né, a noção ali espacial do corpo, né? Então, pô, eu jogava bola assim, brincando dentro de casa com é, de, de chutar a bola, de lançar a bola para cima, pegar, né, vários tipos de atividade para ampliar o repertório motor aí que realmente é útil. E não só em atividades físicas, mas atividades mentais também, sempre que podia, aquele Ligue 4, xadrez, tudo que eu podia ensinar, ensinei meus filhos, minha filha e meu filho a fazer o cubo com 9 anos, 10 anos, porque e eu sabia que era bacana, eles iam ficar interessados, então eu não me lembrava como fazia o cubo, porque eu aprendi na escola. E na escola não tinha YouTube, não tinha internet para você aprender rápido. Então a gente ficava um grupo tentando a, a sua turma inteira tentando descobrir como é que é. Quando alguém descobria um novo passo, ensinava para os outros. E a gente foi descobrindo junto, aos poucos, até conseguir montar o cubo. E, sei lá, 20 anos depois, eu não. 20 anos depois, eu não conseguia mais fazer, porque eu tinha esquecido. Mas aí fica um pouquinho na memória, né? Aí você vai. Eu demorei quase um mês assim para relembrar. Não aprendi sozinho, nunca, né? É uma coisa muito difícil. Mas eu ia lembrando o que eu tinha aprendido quando era criança e aí até consegui fazer. Aí ensinei para eles, né? Então, tudo que você pode dar para aguçar a curiosidade, fazê-lo estimular o raciocínio, né? E fazer ele realmente ficar interessado, vai ajudar a fazer ele mais inteligente, mais criativo, né? E a criatividade, então, a gente tem que tomar cuidado que a gente pode ser o maior, a pessoa que pode ser sim o, o pior corte de criatividade de uma criança pode ser os pais, porque tudo que a criança inventa quer fazer assim, aí o pai fala não, vamos fazer assim desse jeito. Pô, deixa a criança fazer e você, aí às vezes você dá uma sugestão, entra na onda, desenvolve a criatividade demais, qualquer brinquedo, qualquer brincadeira, né? Então, aliás, quando eu fui criança também, eu joguei demais jogo de tabuleiro, adorava. Quando era da escola que ia para o Santo Inácio, a gente ia para Correios, a gente fazia brincadeiras em grupo, tipo mímica, de desafio, de jogo da palavra no ônibus, a gente ia fazendo. Sempre adorei demais isso e realmente isso estimula muito a inteligência emocional também, né? Porque está com os amigos, está com o pai, está com a mãe em casa jogando com ele, né? E com as atividades motoras, é muito importante. Aqui uma das coisas que nós propomos aí para as famílias é fazer basquete dentro de casa. Cesta pode ser um balde ou Eu um fazia espaço isso. entre a. Hã? Eu fazia isso. Minha avó pegava o cesto de roupa suja, botava no final do corredor, aí eu ficava arremessando. Esse é um espaço entre a porta aberta e a parede também, pode ser uma cesta, chute a gol, tentando acertar um alvo, um vôleizinho com a bolinha mais leve, boliche com garrafas, mini golfe, né, improvisando um taco, a atividade de coordenação motora, brincar de altinho, dependendo do nível ali, você brincar de embaixadinha, ou lançar o objeto para cima e segurar, brincadeiras populares, tipo pular corda, amarelinha, tudo isso dá para fazer em casa, elástico, corrida num pé só, né? Desafio ali de pegar um objeto no lugar correndo num pé só, né? Quadrupedismo, né? Imitar os animais, imitar essas posições de quatro apoios, né? E desafio de passar, por exemplo, pegar as cadeiras e botar uns barbantes ou fita adesiva e botar
viajar com a criança fingindo que está ali criando laser, são raios lasers, e você tem que passar sem esbarrar nas coisas. Então, tem muita coisa que você pode criar dentro de casa, né? E fazer, além dos quebra-cabeça, xadrez, jogo da memória, dama, dominó, tudo isso. O pessoal menospreza a importância, às vezes, dessas brincadeiras, né? Puxa, é importante demais. É. Uma outra parada também que eu ia perguntar, assim, por exemplo, respeito. A gente falou aqui de um monte de coisa de atividade física que tem habilidade, várias habilidades diferentes. Tem várias habilidades diferentes. E, assim, obviamente, as pessoas se preparam especificamente para determinada atividade, né? Então, por exemplo, como é que é essa relação assim de preparação específica tem apenas a ver com a atividade fim que a gente quer executar ou tem a ver com o corpo da pessoa? Por exemplo, vamos supor, o cara quer ser um jogador de vôlei, né? E aí existem tipos de corpo diferentes, não sei, tem um cara que é mais magrinho, o outro que é um pouco mais parrudo. É, a musculatura ser desenvolvida é a mesma, né? Mas a preparação é diferente. Como que funciona isso? Como que isso é trabalhado de uma forma mais específica, voltada para um esporte, assim? É, bom, a preparação física, hoje, eu não sei se é isso que você está perguntando, mas a preparação física hoje, de uma forma geral, ela é bem mais estruturada de uma forma mais ampla. Antigamente, quer dizer, eu quando aprendi, fiz faculdade e tal, e ao longo desses anos, ela foi evoluindo de modo que ela fique o mais completa possível, né? Por exemplo, se é um arremessador que ele vai usar um supino 45 para o arremesso, por exemplo, né? Um movimento de supino 45, um movimento de arremesso. Então, ele trabalhava muito em cima daquilo ali, né? Só que o movimento do arremessador de peso, por exemplo, ele é do corpo todo, ele faz movimento com a perna é muito importante, o movimento de tronco, de giro do quadril, giro do tronco, né, das pernas, a velocidade de perna. Então, aliás, nesse caso do arremessador, isso é óbvio há muito tempo, que precisa de forças no corpo todo. Mas o que eu estou querendo falar é que se trabalhava muito mais ali aquele específico, né? E hoje tenta fazer a preparação física mais geral, de uma forma mais ampla. E também para trabalhar o equilíbrio muscular, né? Você não ter toda a musculatura bem equilibrada para você ter menos lesões, né? Então, eu vejo porque meu filho trabalha muito, faz muita preparação muscular e desenvolve de forma ampla, mais ampla possível. E, e a preocupação em não se lesionar, ou seja, ter a musculatura toda equilibrada é grande. Outra preocupação também é com a cabeça, de não fazer sempre aquele tipo de atividade. Então, é muito lúdico, muito recreativo também na hora do aquecimento, para o atleta que treina aquilo ali todo dia, 2 vezes por dia, 7 vezes por semana ou 6 vezes por semana, ele não estressar daquilo ali. Então, tentar ser mais lúdico, mais diversificado, às vezes fazer desafios. Nesse tempo de quarentena aí, o Hugo estava fazendo, meu filho fazendo desafios que não tinham exatamente a ver com a disciplina dele, mas que mantinham ele motivado ele já é uma pessoa que curte isso da competição, de melhorar tal, então é o desafio de conseguir fazer no menor tempo possível, né? Então eu acho que mudou um pouco nesse sentido aí. Eu conversei uma época, meu pai estava fazendo fisioterapia e a gente contratou indicaram para a gente, né, o fisioterapeuta das categorias de base lá do Flamengo. E aí eu fiquei conversando muito com ele, tal. Ele ia lá em casa, né, enquanto tratava o meu pai, a gente conversava. E ele falava para mim que a maior mudança que ocorreu nos últimos anos na preparação dos jogadores de futebol foi a mudança assim do ferro dos aparelhos de academia para o elástico, para os exercícios. Como que é o nome Verdade. mesmo, Marinho? Que quando você não usa calistenia, como é que é? Calistenia. Calistenia.
Calistenia são exercícios com o peso do próprio corpo e de ginástica em geral. Que ele fala que estão usando muito elástico, usando aquela bola do Pilates, né? O pessoal fala que é a bola do Pilates, bola do Yoga, exercícios assim, trabalhando, acho que como você falou, de forma mais ampla, para o pessoal não enrijecer a musculatura, para ele ficar com o corpo um pouco mais atlético, assim, menos embrutecido. Achei muito É, interessante isso, porque a gente, um tempo atrás, via televisão, não sei que era sempre jogador na academia, malhando perna, e agora acho que trabalha muito mais o é, deslocamento, o equilíbrio muscular, que nem você o falou. equilíbrio muscular. Você já viu falar daquela prancha, né? Que você fica apoiado. A prancha ali está Isométrica, né? trabalhando o seu núcleo, o core, né? Que em inglês que é o núcleo, que trabalha ali não só o abdômen, o oblíquo, que é essa parte lateral do tronco, os glúteos e a lombar. Então, porque são músculos estabilizadores do seu corpo. Então, que vai te ajudar a você a aturar outros esforços, a ter menos lesão. E também, como você falou, com a bola, com exercícios com elástico ou com exercícios isométricos, que você está trabalhando a segurar a musculatura ali naquela posição, naquela situação, ajuda a fortalecer muito. Antigamente não trabalhava tanto, né? Elástico para recuperação muscular ou para prevenção de lesões é muito importante. Os atletas fazem praticamente todo dia esse tipo de exercício. Eu lembro já na época do Cielo, já tem aí, quando ele estava despontando, aí, tem uns 15 anos, eu estava no início, aí, ele começando a despontar, mostrando da preparação dele, que era muito mais exercício, a musculação, muito mais exercícios trabalhando a massa muscular de uma forma geral, tipo arranco, arremesso, né? São exercícios que você trabalha a musculatura como um todo, o corpo todo trabalhando e não apenas fazendo ali uma rosca bíceps, que também se faz, mas que ampliar um pouco isso de trabalhar o corpo de uma forma geral. E esse levantamento olímpico, por exemplo, ele fazia bastante, trabalhando dessa forma. Pô, sensacional. E eu lembro que eu acompanho, né? Para quem não sabe, poxa, o filho do Marinho é o Hugo Calderano, que é o maior mesa-tenista, já posso falar isso, né? O maior mesa-tenista da história do Brasil, melhor ranqueado. E eu vejo os vídeos dele, acompanho nas redes sociais. Cara, um tempo atrás, acho que era inimaginável, não sei, um mesa-tenista trabalhar tanto assim, jogo de perna, fortalecer a perna, a explosão. A gente acha que, poxa, que tênis de mesa é ping-pong, você fica ali só com a raquetinha, trabalha só o braço, mas tem um puta jogo de perna, assim, né? Tem um baita trabalho de movimentação, de explosão, né? A exigência do jogo é muito grande, o deslocamento é enorme e uma movimentação muito forte, com muita velocidade. A bola está de volta ali, às vezes em frações de segundo, a bola volta ali, então é um tempo de reação muito pequeno e com deslocamentos, às vezes, muito grandes e muito rápidos. Então, isso tudo é importante, sim. É, muito legal. E uma última pergunta, Marinho. Eu lembro que você ensinando vôlei lá pra gente no colégio, né, treinando, você sempre enfatizou pra gente um negócio que eu lembro que muito professor de matemática falava, assim, pô, a gente tem que dominar muito bem os fundamentos para evoluir, né? Você não pode multiplicar sem saber somar e subtrair. Uhum. Então, assim, tem aquela que tem tipo uma escadinha de desenvolvimento, né? E você botava a gente para fazer, eu lembro disso, que a gente conversava um pouco entre a gente, pô, vou ficar batendo bola com a parede, que exercício bobo. A gente ficava dando toque na parede, manchete, e aí a gente foi vendo como que a gente não tinha equilíbrio, não tinha domínio, né? Então, rapidinho a gente entendeu o objetivo da coisa, né? Então, assim, como é essa coisa, você acha que para todos os esportes essa coisa do fundamento é importante, é menosprezado? O cara, às vezes, sei lá, muita gente fala, jogador de futebol, pô, o cara não sabe nem dar o passe direito e tal. Você acha que alguns esportes trabalham melhor a questão dos fundamentos do que outros? É, é,
Acho que o voleibol é um dos que mais trabalha. Bom, é que também eu estudei mais a fundo o voleibol, porque eu fui técnico, né? Mas talvez seja por isso. E aí, eu não estou ali na, na preparação, é, no trabalho diário ali dos esportes, mas eu vejo o voleibol assim como um dos que tem muita preocupação ali com o fundamento, porque é muito o voleibol é muito preciso, né? Tem que ser muito preciso, né? Porque para jogar com velocidade, para jogar no alto nível, tem que ter essa precisão. Então, mas eu acho que é importantíssimo. Mas agora, eu hoje, por exemplo, se eu não dou mais voleibol na escola, eu dou handball, mas acho que daria menos do que eu dei naquela época até o, o fundamento, assim. Então, porque a gente tinha treino uma vez por semana, né? Se a gente treina todo dia, realmente eu daria sempre ao trabalho na parede, toque na parede, manchete na parede, eu ia dar sempre. Mas tendo uma vez por semana, né? Eu acho que de repente desmotiva, como alguns de repente comentavam lá, tal, apesar de ter sido muito bom, né? Você mesmo foi um exemplo disso, porque você era um cara que era muito rápido, sempre foi muito rápido, você tem fibra muscular rápida, mas não tinha muita precisão. Você não tinha essa domínio da bola. E você foi um dos caras que eu vi mais evoluir lá, porque tinha muito pouco domínio e passou a ter um domínio muito grande com a sua velocidade, facilita. A pessoa que tem velocidade praticamente fica fácil jogar qualquer esporte, né? Porque usa essa velocidade para se deslocar e chegar antes do tempo, né? No futebol, no basquete, no vôlei. Então, você aprendeu rápido, muito rápido e foi uma das maiores evoluções. Eu tenho o exemplo de você e de uma menina também que saiu há uns 5 anos do Santo Inácio, que aprendeu só na escola e ela realmente ficou craque. Você também foi, em termos escolares lá, você foi craque, né? Então, mas essa precisão foi até bom eu trabalhar isso com vocês, mas eu acho que na escola tem que ser também um pouco mais, é, tem que ser mais lúdico, a pessoa tem que curtir mais, tem que ser mais prazeroso. Mas assim, mas isso foi um negócio. A gente comentou isso antes de começar a fazer. Depois que a gente começou a fazer, a gente Ah, viu a importância e a gente gostava, cara. Eu acho que sim. tem a questão do grupo também, né? O nosso grupo, por exemplo, lá foi um dos grupos É, mais motivados, né? Então a gente aham, gostava, a gente ficava que nem tarado mesmo lá na parede, fazia paredão, toque na parede para dominar a manchete. Então acho que isso daí, isso que você fez, eu acho que motivou a gente muito mais do é. que. É verdade, depende do grupo. Você tem que sentir qual é o grupo que você tem. Hoje em dia, também tem grupos diferentes um do outro, mas, em geral, o pessoal está ali mais um pouco. Sim, eu estou falando de uma forma muito ampla, assim, que está ali mais para fazer uma social, para jogar um esporte, dizer que faz. Tem uns que são conscientes também, que querem melhorar, tem de tudo, mas é bem menos do que era antigamente. Então, eu acho que a gente tem que atender o que o aluno espera também para a gente não perder aluno. E ainda mais no handball que agora que eu dou, porque não é um esporte que é tão que o pessoal fica tem esse sonho assim, pô, vou fazer handball, né? Porque quase não vê, né? Então eu tenho que fazer o meu treino ser prazeroso para os alunos continuarem. É o principal, né? Pô, show de bola, Marinho. Caramba, cara, que honra conversar aí contigo, que prazer, que felicidade. Pô, realmente você é uma pessoa que a gente admirava, é muito bom ter ficado essa amizade aí, esse carinho. Pô, foi um dos caras que é essencial no meu desenvolvimento humano, assim, de espírito de equipe, de foco, de conscientização nessa questão dos fundamentos que eu levei para vários outros aspectos da minha vida. Hoje eu dou aula no Senac e uma das coisas que eu falo para os alunos é isso, cara, vamos aprender os fundamentos, vamos aprender direitinho a base para a gente crescer de maneira sólida e tal. Então, pô, muito obrigado por tudo e Olha, é muito então, bom ouvir isso de você e o que me deixa assim mais satisfeito é que eu vejo
você falando isso, que foi um aluno atleta que jogava e era habilidoso, e vejo de um aluno que, falando às vezes, eu encontro assim, ex-alunos tal, alunos que não tinham facilidade, que não gostavam de esporte, não curtiam muito a educação física, falando a mesma coisa para mim. Isso que me deixa ainda mais satisfeito ainda que eu estou atendendo, né, esses dois grupos, né, porque eu acho que eu ontem assisti uma live de educação física de um professor do Santo Inácio. Na verdade, ele era pelo professor do Colégio de Aplicação. Ele também é professor da aplicação e estava dando a live com outros professores da aplicação, falando que educação é afeto. E realmente, se você não tem afeto pelos alunos, não consegue entendê-los, não consegue abraçá-los entre aspas, de conseguir entender é, seus, seus pensamentos, entender suas vontades, né? E você realmente não consegue educar da maneira que devia. Educação, então, ele falou, educação é afeto, eu digo, educação é amor, né? Então, se você não ama seus alunos, é difícil você conseguir educá-los. Pô, belas palavras, lindas palavras. Show de Valeu. bola. Fechou, Marinho. Brigadão, cara. Valeu Valeu. mesmo. Um Então, abração. pessoal, aquele papo de youtuber aí, curte a entrevista, se inscreva no canal, compartilhe, comente, e aí a gente vai se falando que daqui a pouco tem mais. Valeu! Valeu, um abraço para todos.